Mais um vídeo aí pro canal. Esse é um vídeo um pouco diferente. De certa forma tem a ver com a questão da manutenção, né, que eu ando feito no carro, mas um conteúdo aí à parte um pouco interessante, que já me perguntaram a respeito. Eu também já fui atrás de algumas informações e eu acabei descobrindo algumas coisas aí, aprendendo algumas coisas, então vou tentar compartilhar de uma melhor forma possível com todo mundo, de forma objetiva, que é justamente lubrificação e os tipos de óleos que a gente tem aí para motor. Bom, para começar a gente tem que ter em mente dois conceitos físicos importantes aí, que é a viscosidade e o atrito. Bom, a viscosidade, basicamente, ela é o quanto um fluido oferece resistência a fluir numa superfície ou não. Ou seja, ele é mais viscoso, ele é mais, popularmente aí dito, mais grosso. Por exemplo, o mel é muito mais viscoso que o óleo, que é mais viscoso que a água. Ou seja, se você pegar uma colher de mel, você vai perceber que ela, naturalmente, ela demora mais para escorrer do que uma colher de óleo, que demora menos que uma colher de água. Então, a viscosidade é isso, é a facilidade ou dificuldade que um fluido tem em fluir, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, a viscosidade ela é uma grandeza que ela depende muito da natureza do fluido. Então, como as moléculas estão dentro desse fluido, seja ele gasoso ou líquido, vai determinar se ele é mais fluido ou menos fluido, ou seja, se ele escoa, se ele flui com mais facilidade ou mais dificuldade. Então, para a gente é importante, existem dois tipos, né, no estudo de viscosidade, dois tipos de viscosidade. A viscosidade dinâmica, que é justamente essa que eu acabei de falar, que é referente à natureza do fluido, e a viscosidade cinemática, desculpa, que ela é basicamente o que é importante para esse assunto aqui em questão. Não estendendo muito, a viscosidade cinemática ela é definida por esse V aqui, né, o Ni, com a letra grega. Ela é igual à viscosidade dinâmica do fluido, ou seja, o quanto esse fluido é mais ou menos viscoso de acordo com a natureza dele, dividido pela densidade desse mesmo fluido. Então, basicamente, para a gente ter um parâmetro aí também, não para a gente ficar uma coisa, o que é, por exemplo, uma viscosidade 10, 20 ou 30, enfim. Para a gente ter um parâmetro, a unidade de medida no sistema internacional é o metro quadrado por segundo. Não confundir com metro por segundo ao quadrado, isso aqui é velocidade, né? Então, metro por segundo ao quadrado é velocidade, é diferente de metro quadrado por segundo, que é justamente a viscosidade cinemática de um fluido. Ou no CGS, que é bem usual aí também, é o Stokes. Como é uma unidade relativamente grande, as duas aqui a gente está falando em metros por segundo e o Stokes basicamente é isso, então acaba se usando muito milímetro quadrado por segundo, ou o centstoke, que é uma unidade, vamos dizer, menor que o Stoke, é um submúltiplo. Então, com esses conceitos aí de viscosidade e como a gente define ela em questão dimensional, a gente pode fazer um comparativo, uma relação entre viscosidade e temperatura. Então, isso a gente percebe naturalmente aí pelos exemplos que a gente tem. Por exemplo, se você pega um óleo de cozinha mesmo, e coloca numa panela e esquenta, você vai perceber que ele vai ficar mais fluido, ele vai ficar menos viscoso, então ele vai ficar mais ralo, vamos dizer assim, popularmente dito, né? E já um óleo gelado ou frio, ele tende a ser mais viscoso. Então, a viscosidade nos líquidos, nos fluidos líquidos, ela é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais aumenta a temperatura, menos viscoso esse fluido fica.
Nos gases é o contrário, quanto mais aumenta a temperatura, mais viscoso ele fica. Mas a gente vai se concentrar em líquidos, então essa relação é importante. Quanto maior a temperatura, menos viscoso, ou seja, mais líquido, vamos dizer assim, mais fluido, mais ralo fica o meu líquido que eu estou analisando. Bom, o atrito. O atrito é uma força que ela se opõe ao movimento, basicamente. Então eu também, da mesma forma, eu tenho dois tipos de atrito aí. O atrito dinâmico, né? E o atrito estático. O atrito estático é basicamente um exemplo, você apoia alguma coisa na superfície inclinada, ela está parada, ou seja, não tem movimento, por isso atrito estático. É o que mantém esse objeto, esse corpo, de forma parada numa superfície inclinada, um exemplo, né? Então esse é um atrito estático. Já o atrito dinâmico, ele é referente quando você tem peças, corpos ou peças, ou enfim, em movimentação uma com a outra, uma em relação à outra. Se você pegar a roda do carro em relação ao asfalto, tem um atrito dinâmico, quando o carro está em movimento. Sei lá, peças de um carro, umas contra as outras, também em movimento, tem um atrito dinâmico. E o atrito, independente se é estático ou dinâmico, ele basicamente depende da superfície de contato entre aquelas duas superfícies. Então, eu posso ter diferentes coeficientes de atrito para a mesma superfície. Por exemplo, se eu pego esse papel em cima dessa mesa e começo a movimentar, o papel com a mesa tem um coeficiente de atrito dinâmico X, vamos dizer assim. Se eu pego essa caneta e movimento sobre a mesma mesa, eu vou ter um outro coeficiente de atrito, porque a superfície da caneta com a superfície da mesa, embora a mesa seja a mesma, eu gero um coeficiente de atrito diferente. Então ele depende das superfícies que eu estou analisando, das duas superfícies, no caso aqui, né, que eu estou analisando. Então isso também é muito importante na hora de a gente utilizar os óleos como lubrificantes, porque a propriedade de lubrificação do óleo é justamente isso, é diminuir essa força de atrito que eu tenho entre duas peças mecânicas, por exemplo, de forma a evitar o desgaste delas e até um travamento, alguma coisa do tipo. Então, aqui, estendendo um pouquinho mais agora para a parte automotiva, né? O sistema de lubrificação de um motor, basicamente, ele tem todos os motores, né? Basicamente, tem essa configuração. Aqui eu desenhei um motor em corte, né? Um dos cilindros, de uma forma bem simples aqui para entender. Então, o que eu tenho? Eu tenho o cárter, que é onde fica armazenado o meu óleo. Quando eu faço a troca de óleo, né? Geralmente eu tenho uma tampa de óleo aqui na parte superior aqui do motor. Eu abro essa tampa, jogo o óleo e o óleo naturalmente escorre e fica armazenado aqui no cárter do motor. Eu tenho uma trompa de aspiração ou coletor de óleo ou pescador, né, de óleo, como é muito conhecido aí, que ele vai fazer a sucção desse óleo, né, na verdade vai fazer com que a bomba succione esse óleo, na verdade. Eu tenho um filtro, um elemento filtrante, que ele vai reter as impurezas que naturalmente tem, porque você tem atrito entre peças, por mais que seja reduzido por causa do óleo, mas você ainda tem. Você tem restos de vamos dizer assim, de combustão no óleo, alguma borra, alguma coisa do tipo. Então esse filtro, desculpa, ele vai filtrar o óleo e evitar que essa sujeira circule por todas as galerias aqui do motor. A bomba que ela está acoplada mecanicamente ao motor, seja por corrente, seja por acoplamento direto no virabrequim ou engrenagem, enfim, ela está acoplada, então o motor funcionando, ela automaticamente funciona junto. Eu tenho as galerias aqui de distribuição, que faz a distribuição do óleo por todo o motor, desde a parte, as partes intermediárias aqui, vamos dizer assim, até a parte superior.
E aqui, a bomba succionando esse óleo, ela joga aqui por cima, na parte de cima do motor, então eu também lubrifico as peças móveis, né? Virabrequim, válvulas, balancins. Eu também tenho uma pequena, vamos dizer assim, pequeno jato de óleo aqui que acaba lubrificando parte de biela, pistão, o eixo aqui de manivelas do carro, né? Então, esse óleo ele vai passando por todo o motor. Quando ele chega aqui na parte de cima, então naturalmente por gravidade ele desce e volta aqui para o cárter, começando todo o ciclo novamente. Então esse óleo sempre está circulando a partir do momento que eu dou partida no motor. Bom, então basicamente um óleo, o mais óbvio, né, para gente, a função dele é lubrificar. Mas ele também tem outras duas funções importantíssimas aí no motor, além de lubrificação. Então é lubrificar, né, já que é a principal função dele. Eu também tenho a função de limpar o motor, limpar as borras aqui, porque não existe nada 100% perfeito aí na natureza, né? A gente sempre tem perdas. Da mesma forma que a combustão também, eu não consigo, seria ideal a gente conseguir queimar 100% da mistura, o que não ocorre. Então acaba sobrando algum resíduo de combustível ou uma combustão incompleta, que é aquele caso que eu não consigo queimar totalmente essa mistura de uma forma adequada, então acabo gerando uma carbonização aqui, uma borra, vamos dizer assim. Então esse óleo ele tem essa função de ajudar a limpar essa sujeira e trazer aqui para o cárter, quando a gente vai trocar o óleo, né, que é o bujão, que é o parafuso, ele fica na parte mais baixa, essa sujeira vai junto com o óleo que vai ser descartado. E também tem a função de refrigerar o motor. Além da água que circula aqui em outras galerias aqui, galeria de arrefecimento, eu também tenho o óleo que ajuda a refrigerar esse motor. Quando ele passa pelas galerias, ele naturalmente vai roubar calor e vai trazer aqui por cárter, que ajuda também a dissipar esse calor para a atmosfera. Então, basicamente, a função do óleo são essas três: lubrificação, limpeza e refrigeração. Vindo aqui para os tipos de óleo, né? Basicamente, a gente pode classificar o tipo de óleo conforme a base, vamos dizer assim, como ele foi feito, a partir de que base ele foi feito. Então, posso ter óleos minerais, semissintéticos e sintéticos. Óleos minerais, então basicamente a base de petróleo, ou a base de nafta ou parafina ou outro derivado de petróleo. O sintético, né, depois eu venho falar do semissintético, que é basicamente feito assim, de forma em laboratório, né? Então você tem a base de silicone, a base de outros polímeros aí industrializados, né? Cada qual com sua característica em determinadas temperaturas, aplicações, enfim, regime de carga do óleo, né? E tem o semissintético, que seria vamos dizer, uma mistura desses dois aqui. Lembrando que não dá para a gente fabricar, por exemplo, vou pegar metade de um óleo mineral e metade de um óleo sintético e fazer um semissintético. Provavelmente não vai dar certo, porque essa mistura ela depende de algumas reações químicas, algumas porcentagens de certos componentes para fazer essa mistura de forma adequada. Então, é o tipo de experiência que pode ser que não dê muito certo você tentar fazer. Mas enfim. E quanto à viscosidade, a gente pode classificar ele como monoviscoso ou multiviscoso. O que seria isso? Bom, a gente viu que na primeira parte aí, que a viscosidade ela depende da temperatura do óleo. Então um óleo uma temperatura mais baixa vai ser mais viscoso e um óleo mais quente, vamos dizer assim, vai ser o mesmo óleo mais quente, ele vai ter uma viscosidade menor, ele vai ser mais fluido. O monoviscoso é isso. Então você pega um óleo, sei lá, um óleo de cozinha, então você aquece ele fica menos viscoso. Você esfria, ele fica mais viscoso. Um óleo normal aí, um óleo de máquina, alguma coisa assim, um monoviscoso, como qualquer óleo.
O multiviscoso também vai ter essa variação de viscosidade com a temperatura, só que de uma forma mais controlada, vamos dizer assim. Ele vai apresentar no frio uma viscosidade menor do que seria naturalmente um óleo monoviscoso, e no calor ele vai ter uma viscosidade não tão pequena como ele teria se ele fosse um monoviscoso. A gente vai entender isso aí um pouco mais para frente. Bom, quando a gente pega um litro de óleo, aí, uma garrafa de óleo, a gente percebe que existem algumas siglas, né? Então a gente tem a sigla SAI, aqui a sigla API, tá? Eu acabei errando aqui, não é SPI, é API. Então a gente pega, por exemplo, um óleo lá de motor, SAI 5W30 API SM. O que quer dizer cada sigla dessa, cada número desse aqui? Bom, o SAI, que é a Sociedade Americana de Engenheiros, né? Ela determina, ela classifica a viscosidade desse óleo. Então, quando a gente pega um óleo 5W30, a gente percebe que é um multiviscoso, porque ele tem duas viscosidades aqui, dois números de viscosidade, e tem um W aqui no meio. O que isso quer dizer? Bom, lembra que eu falei que o óleo, né, novamente, ele fica menos viscoso no calor e mais viscoso no frio. E esse W, ele quer dizer winter, inverno. Ou seja, esse óleo multiviscoso, que ele tem duas, que eu posso ter um monoviscoso, por exemplo, um óleo 5, ou um SAI 5, né? Ou um SAI 10, enfim, uma classificação de viscosidade 10 pela SAI. E nesse caso eu tenho duas. 5 no inverno, ou seja, quando o seu motor está frio a 0 graus, né? Considerado a 0 graus Celsius. Então, quando você dá partida no motor, você tem essa viscosidade. Já quando você está em regime, você está com o motor lá a 100 graus, 90 graus, que é a temperatura média de um funcionamento do motor, você vai estar com um óleo equivalente com a viscosidade de um óleo 30 nessa mesma temperatura. Lembrando que o momento mais crítico do motor é justamente, voltando aqui o desenho, é justamente na partida frio. Então você chega à noite com o carro, desliga ele, todo aquele óleo que está quente, ele vai descer para o cárter e você vai ficar praticamente sem óleo aqui no seu filme que ele forma nas peças. Então na hora que você dá partida, eu preciso garantir que esse óleo não esteja tão viscoso para que ele chegue o mais rápido possível nessas peças superiores, a fim de não fazer funcionar sem óleo. Então, voltando aqui, então basicamente, como eu tinha dito aqui na multiviscosidade, quando eu tiver um óleo frio, quando for da partida, ele não vai ser tão viscoso quanto um óleo 30, ele vai ser pouco mais líquido, né, já que o óleo 5 é menos viscoso que o 30. A gente vai entender também um pouquinho mais para frente aí. E também no calor, quando o motor estiver funcionando, ele não vai ficar tão fino quanto um óleo 5 ficaria. Então ele vai ficar um pouco mais viscoso, que também se eu ter um óleo muito fino em condição de trabalho, em alta rotação, por exemplo, eu não vou ter a formação de filme de lubrificação, porque quanto menos viscoso, aliás, menor esse filme formado na superfície. A gente pode fazer uma analogia simples. Se você pega, por exemplo, essa caneta e joga na água, quando você tira, ela vai ficar alguns pontos molhados, porque a água tem uma viscosidade muito, muito menor do que um óleo, por exemplo. Se você jogar num óleo e tirar, você vai ver que toda a caneta vai ter um filme de óleo aqui. Ela não vai ter algumas gotas de água separadas igual algumas gotas de óleo, desculpa, separado igual a água forma. Ou seja, se eu tiver um óleo muito muito fino, com pouca viscosidade no calor, esse filme de lubrificação aqui vai ser deficiente. Então eu vou ter uma peça que vai atritar contra a outra sem óleo, ou com pouco óleo. A classificação API. API
ela classifica em relação ao uso do motor e a sua tecnologia de, vamos dizer assim, aditivos, ou do motor em questão, né, dos motores, que ela foi evoluindo. Que é a associação, o Instituto Americano de Petróleo, né, API. Então, a primeira letra aqui que a gente pega, se for um S, quer dizer spark, ou seja, faísca, né? Então, são motores que funcionam com uma faísca, que é o caso de motores a gasolina, motores a álcool e GNV. Já o C, quer dizer compression, que é justamente motores que não precisam de uma vela de ignição, de uma faísca para funcionar, que é o caso do motor diesel. O motor diesel ele funciona por compressão. Quando você comprime o ar na câmara de combustão, a temperatura eleva a um ponto que consegue explodir, fazer a explosão a combustão, né, a explosão do diesel sem precisar de ter uma vela. Então, eu tenho basicamente, né, os mais comuns aí, o S, então para motores gasolina, álcool e GNV, e compressão, que é justamente os motores diesel. Eu também tenho o TC, Two Cycle, né, que é justamente motores de dois tempos, e o TCW, que é motores de dois tempos utilizados em barco, né, que o W é de water, água. Então, motores de popa, motores náuticos, né, basicamente. Lembrando que, embora seja o mesmo motor, né, muitas vezes dois tempos, o ciclo de trabalho é diferente. Eu preciso de praticamente uma velocidade constante e um torque alto, e o outro eu preciso de um torque variável e uma velocidade também, uma rotação também variável. Aprofundando um pouco mais nessa classificação SAI, basicamente ela começou, vamos dizer assim, a homologação começou em 1940, 45, com SA. Então, se a gente pega aqui o primeiro, então é Spark, né, motores combustão que usam vela. 1940, 45, o SB 1961 e assim vai. Então, a segunda letra ela é crescente e ela mostra o quão esse óleo é mais avançado em relação ao outro. Então, o B é mais avançado que o A, o C é mais avançado que o B e o A, e assim vai. Aí, isso aí foi, eu vou deixar uma tabelinha aí com as datas mais ou menos de homologação desses óleos aqui de forma crescente. Então, a gente foi evoluindo com SL, né? Foi 2001, SM, e atualmente a gente está com a classificação SM, que foi a partir de 2010. Então, quando alguém fala, eu vou usar um óleo 5W30 SL ou superior, o que quer dizer isso? Então, eu pego um óleo SL ou um SM ou um SN, então, ou um superior. Eu não posso usar, por exemplo, o fabricante lá determina usar um óleo SM, eu não poderia usar um SL, porque eu estou baixando a classificação, poderia usar um N ou um M mesmo. Então, sempre dele para o maior. A partir de, só uma informação aí, a partir de SH é considerado obsoleto, não se fabricam mais esses óleos, que, como eu disse, né, esse número, essa letra aqui, a segunda letra de classificação, ela diz respeito à tecnologia dos motores, dos aditivos utilizados nos óleos, eficiência, questão ambiental também, né, o quanto, porque lembra que o motor sempre vai queimar óleo. Quando tem fumaça branca, vamos dizer assim, o motor está fumando, né, e é porque está queimando uma quantidade muito excessiva de óleo, mas um motor novo ou velho, ele sempre queima óleo. Então, com o tempo, esses óleos também foram melhorando os aditivos por questões ambientais também. Então, do SH para baixo, vamos dizer assim, são óleos obsoletos. Da mesma forma que eu tenho aqui para os para os motores diesel, né? Então, eu tenho a classificação CA, que é 1940, e assim foi indo. E a última classificação é o CI4, aí, a partir de 2002. Aí eu tenho outros exemplos, porque embora eu esteja falando dos óleos lubrificantes para motor, vamos dizer assim, eu tenho outras classificações para outros usos, porque
a API ela classifica outros tipos de óleo também conforme essa mesma lógica e tecnologia, uso e aditivos utilizados, né? Então tem o TC, que eu já tinha dito, que era motor de dois tempos, G, que era para uso em engrenagens, transmissões, diferencial, enfim, óleos MT, né, transmissão manual, e AT, transmissão automática. Então quando você pegar, vou usar um óleo ATF, não sei das quantas. AT é justamente por isso, por conta da transmissão automática. Agora vamos entender um pouco melhor que é para esse conceito aí de multiviscosidade. Bom, se você pegar uma tabela de óleos, o monoviscoso, por exemplo, o SAI 10 monoviscoso, você vai perceber que a 20 graus ele tem uma viscosidade de 80 centistokes, a 40 graus 30 centistokes e a 100 graus 5 centistokes, o que é natural. Eu estou aumentando a temperatura, eu estou diminuindo a viscosidade, como a gente tinha observado aí. Já o SAI 30, eu tenho a 20 graus uma viscosidade de 250, a 40 graus 80 e a 100 graus 100. Então eu estou analisando o óleo monoviscoso. Então eu pego um óleo SAI 10, analiso ele com essas temperaturas e obtenho essas viscosidades. O óleo SAI 30 também, com as mesmas temperaturas, eu tenho essas viscosidades. Então, esse é o óleo monoviscoso. Quando eu associo esses dois através de aditivos e tudo mais, da mesma forma, né? Não adianta eu misturar um óleo com outro que eu não vou ter um 10W30. Eu tenho produtos químicos aí, eu tenho aditivos que proporcionam essa multiviscosidade. Eu vou ter um efeito interessante quando eu juntar, vamos dizer, esses dois aqui. Então, SAI 10W30, lembra que o 10 no inverno, então ele tem que ser mais fino, ou seja, menos viscoso possível, para que ele chegue o mais rápido possível em todas as peças do carro. Bom, então se a gente for analisar aqui o SAI 10W30, embora eu não coloquei aqui, mas em 20 graus de temperatura baixa, ele tem aproximadamente um valor entre 8 e 9 centistokes. Então ele está bem próximo de uma viscosidade, está bem baixo, vamos dizer assim, uma viscosidade bem baixa. Está bem fino em relação à temperatura baixa. Quando eu chego a 40 graus, eu tenho 64 centistokes. Se eu fosse ver o óleo 10, eu teria um óleo bem mais fino na mesma temperatura e um óleo mais grosso, desculpa, um óleo bem mais grosso na mesma temperatura se fosse o monoviscoso 10 e bem mais fino, vamos dizer assim, uma viscosidade menor na mesma temperatura. Então eu já aumentei um pouco a viscosidade, mas também eu diminui um pouco a viscosidade, mas não ao ponto dele ficar muito ralo, vamos dizer assim. E a 100 graus, eu tenho 11 centistokes contra 5, né, que seria um óleo 10, e ele é um pouco mais viscoso que ele seria do que um óleo 30. Então, essa é a ideia. Se eu tenho essa multiviscosidade, eu tenho um óleo ideal no frio, então ele não vai ser muito viscoso, ele vai chegar rapidamente nas galerias do óleo. Então, da mesma forma, se eu tivesse um óleo só 30, eu teria 250 centistokes, quer dizer, um óleo bem, bem viscoso. Da mesma forma que no calor, na temperatura de regime de trabalho do motor, eu não tenho um óleo tão fino, um óleo menos viscoso. Então eu não teria um óleo aqui com 5 centistokes, eu tenho um óleo com 11 centistokes. Isso aqui lembrando que não é uma escala linear, tá? Uma escala, como não é linear, parece que não, mas faz uma diferença grande aqui entre 5 e 11. Uma diferença, até entre 10 e 11 é uma diferença considerável aí. Então, essa é a ideia da multiviscosidade. Então, o óleo 10W30 se comporta em 0 graus, 20 graus, ou seja, a temperatura baixa lá de manhã quando você vai ligar o seu carro,
ele se comporta como um óleo de viscosidade, um óleo de monoviscosidade 10. Já no calor, ele se comporta como um óleo de viscosidade 30. Então, se você for ver que está bem próximo, né? E claro, isso aqui com aditivo, com outros produtos químicos, que eu melhor, outros produtos, né? De acordo com a classificação, tecnologia, eu melhoro muito isso aqui. Então, eu consigo aumentar esse valor aqui de viscosidade de alta temperatura e diminuir esse valor também em baixa temperatura. Então, acho que ficou claro aí. Não sei se ficou bem simples de entender, mas eu acho que a ideia é essa aqui, é justamente essa. Bom, o que é importante aí de aditivo quando a gente fala lá da classificação API, né? A gente tem basicamente detergentes, que justamente faz aquilo que eu tinha comentado lá, a função do óleo, a limpeza do motor. Os anticorrosivos, que evitam, além da oxidação natural que o aço teria, né? Outro tipo de corrosão que acontece com alta temperatura, né? Inclusive até com combustível sendo queimado na câmara, você pode acelerar ainda mais essa corrosão. E antiespumantes, que evitam que o óleo, na agitação dele, porque ele sempre está em movimento, então ele não vai criar uma espuma, porque uma espuma também, como ela tem ar, se essa espuma começa a ir para a galeria, você vai ter basicamente ar circulando no lugar de óleo. Então, um dos aditivos principais que tem aí. Basicamente, todo o óleo de todos os fabricantes, basicamente tem esses três aditivos aqui. Eu posso colocar um que melhora a condição do motor, que conserva a peça, aí é de fabricante para fabricante. E tem um fenômeno interessante que é o fenômeno da autolimpeza, que é justamente esse aditivo aqui, em determinadas condições de rotação e temperatura, eu vou ter, vamos dizer assim, entre aspas, a ativação desse aditivo aqui. Ele vai trabalhar da melhor forma possível. Então ele vai conseguir limpar o motor. Por isso que praticamente todos os fabricantes determinam dois tipos de uso para o carro, né? O uso normal e o uso severo. O uso normal é aquele uso que você usa na estrada, que você está sempre, vamos dizer assim, em alta rotação, 2.500, 3.000, 4.000 RPM. E o motor, então o óleo está sempre atingido, vou dizer assim, esse valor de autolimpeza. Lembrando que esse valor depende do motor, do fabricante do óleo, depende do regime de trabalho também, porque como é por pressão, né, e temperatura, então um motor ou outro vai atingir esse valor em determinada rotação, determinada temperatura. Então, esse é o uso ideal que eles dizem aí, que você troca a cada 10.000 quilômetros ou 6 meses rodados, enfim. E você tem o uso severo, né, que é trânsito, basicamente. Ou você usa o carro, sei lá, vou na padaria todo dia. O motor não tem tempo de esquentar, vamos dizer assim, esquentar tanto. Então o óleo ele não consegue atingir, na grande maior parte do tempo, ele não consegue atingir essa temperatura de autolimpeza. Então você tem uma sujeira acentuada, um desgaste maior do óleo, né? Então você tem que trocar por exemplo, eu trocaria a cada 10.000, a condição normal eu trocaria a cada 5.000, por exemplo. Então, basicamente é isso. O sistema de lubrificação é isso, a classificação dos óleos. Espero que tenha ficado claro, principalmente essa parte aqui, que eu acho que é um pouco complicadinha de explicar, porque foge um pouco daquele conceito natural, aquele conceito intuitivo que a gente tem. Então aqui que fique assim, tomara que tenha ficado claro que é justamente o comportamento do óleo. Não que um óleo 5W30, 10W30 não vai ter essa variação, vai ter, só que ele vai se comportar de um jeito no frio e de outro jeito no calor. Bom, é isso aí, espero que tenha gostado e até os próximos vídeos.